basta que ele se apresente apto, que ele tenha um mínimo de credibilidade para promover, né, o alcance daquilo que está sendo desejado pelo terceiro. Certinho? Olha só, parágrafo único, pessoal. A pena é agravada se o agente alega, né, ou se ele insinua que a vantagem ou promessa da vantagem será compartilhada com o funcionário da instituição militar ou com o militar. E aí eu trouxe aqui para vocês, olha só. A justificativa de agravar-se a pena reside no maior comprometimento da moralidade da administração militar, pois o autor do crime afirma que parte da vantagem recebida será destinada ao militar ou ao funcionário da instituição militar. Porque, gente, presta bem atenção. Pessoal, pensa aqui comigo, raciocina comigo. Uma coisa... Aí eu pegar e falar para o terceiro, olha, eu tenho credibilidade, eu posso chegar até a instituição militar e pleitear em seu favor, ok? Sim. Outra coisa eu falar, olha, eu tenho credibilidade, eu tenho influência sobre o pessoal lá, eles são meus amigos e tal, com parceiro e pá. Mas parte desse dinheiro... O militar, o funcionário, ele também vai receber. Não sou só eu que vou receber a vantagem. O funcionário da instituição militar, o militar também vai passar a mão no dinheiro junto comigo. Compromete muito mais a moralidade da administração pública. Diante disso, vai ter uma pena mais severa, uma pena mais agravada, ok? Bora para a classificação. Pessoal, qualquer pessoa, sujeito passivo é administração militar. Aqui também não tem espaço para culpa. A conduta é influenciar ato de militar ou funcionário da instituição militar. Ou visa-se tutelar a moralidade da administração militar. A conduta recai sobre o ato a ser influenciado. O momento consumativo é com a obtenção da vantagem, independentemente dele conseguir ou não influenciar o militar, e vai admitir sim a tentativa, em que pese ser um crime formal, vai admitir a modalidade tentada, ok? Imagine a seguinte situação, que no momento que eu estou para receber a vantagem devida, eu sou flagrado por funcionários da instituição militar, ok? Próximo criminho aqui, muito fácil, galerinha, esse criminho aqui, ele praticamente repete, tá? O crime que nós já estudamos na parte 1, salvo engano, da nossa aula, ok? Então, artigo 321, isso, 321, acho que é o artigo 321. O 321 do CP. É isso mesmo. Podem verificar, mas é isso mesmo. Então, olha só. Nós temos aqui o 327. Antes de nós estudarmos o 327, nós estudamos o 321. E quando nós estudamos o 321, lembra que eu falei para vocês? Eu falei, pessoal, é o seguinte, tem outro crime praticado por particular, lá no artigo 337, com capitulações bem parecidas e com condutas praticamente iguais. Qual é a diferença? É que pratica o crime, olha só, pratica o crime do artigo 321, quem? O funcionário público. O funcionário público, que tem o quê? Que tem a função de guardar, né, o documento público, o livro oficial, tá? E no 337, quem perde livro, quem perde processo, quem perde documento, causando prejuízo à administração pública, é aquele que não tem a guarda, ok? É o particular, tá ok? Então, olha só, se é o particular, tá? Se é o particular que não tem a guarda do processo, do livro ou do documento, o crime que ele pratica é do 337. Se ele tem a guarda, se é funcionário da instituição militar, se é militar, e se tem por função a guarda,
desses bens, ele pratica o crime do artigo 321. Vamos lá, então? Artigo 337. Subtração ou inutilização de livro, de processo e de documento, tá? Então vamos lá. 337. Subtrair ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou qualquer documento, desde que o fato atente contra a administração ou contra o serviço militar. Pena, reclusão de 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Também é um tipo penal subsidiário, também é um tipo penal reserva, ok? Pessoal, como nós já estudamos essas condutas em ensino 321, eu já vou passar para a própria definição para não ficar muito repetitivo, ok? Olha só, definição. O crime em tela, a conduta, ela consiste na subtração e na inutilização total ou parcial de livros ou documentos. Livros e documentos ou processos pertencentes à administração pública militar. Ok? Para a caracterização deste tipo penal, não se exige que o autor da conduta, olha só, olha que legal. Para a caracterização desse tipo penal, não se exige que o autor da conduta tenha a guarda do documento em razão do cargo. Se ele tiver a guarda do documento em razão do cargo, ele responderá pelo crime do artigo 221 do Código Penal Militar. Quando houver essa exigência para a caracterização do crime, estaremos diante do crime do tipo penal capitulado no artigo 321, ok? Certinho? As condutas pessoais é ótimo, né? As condutas, pessoal, são o quê? Subtrair e inutilizar. Ok? Veja, no 321 nós temos, né, inutilização e temos o que? Nós temos extravio e temos sonegação. No 327 nós não temos o extravio e não temos a sonegação, por exemplo, né? Olha só, as condutas são subtrair ou inutilizar, aqui no 337, enquanto que no 300, acho que eu tô voltando, né, pessoal? Só um minutinho. Aqui, muito bem. Então, no 337, nós temos duas condutas: subtrair ou inutilizar. Enquanto que no 321, nós temos extraviar, sonegar e destruir, né? Extraviar, sonegar e destruir. É sonegação, inutilização e destruição. Então, ou seja, as condutas também são diferentes. Aqui eu não tenho extravio e não tenho sonegação. Agora, olha que legal. Por que aqui no 337 não tem extravio e não tem sonegação? Por quê? Porque só pode extraviar algo quem tem a guarda dela. E só pode, da mesma maneira, sonegar, não apresentar quando solicitado, quem também tem a guarda do livro ou do documento oficial. Como aqui o agente não tem a guarda, ele não sonega e ele não perde, ele não extravia. Ele apenas, subtrai. Ele pega para si ou ele destrói, tá? Muito legal. Então, as condutas são subtrair e inutilizar. Subtrair é retirar de onde está às escondidas. É retirar de onde está, às escondidas. E inutilizar é retirar a sua utilidade. É destruir de modo que não mais possa ser utilizado, de modo que não mais possa ser lido, de modo que não mais possa ser apresentado como um documento, ok? E essa subtração e essa inutilização, ela pode se dar de duas maneiras. Pode ser uma subtração e inutilização total do livro ou documento, só inutiliza por completo, subtrai
ou inutiliza por completo ou parcialmente. Somente parte daquele documento é subtraído. Somente parte daquele documento é inutilizado. Exemplo: o autor subtrai processo administrativo disciplinar ou o destrói. Então, olha só, os exemplos são, né? O autor ou ele subtrai ou ele destrói um processo administrativo disciplinar. Ok, galerinha? Então, vamos lá. Sujeitos, qualquer pessoa, não é verdade? Sujeito passivo, administração militar. Os elementos subjetivos é o dolo, né? É o dolo, não há espaço para culpa. O elemento objetivo, a conduta é a subtração e utilização de livro ou documento da administração militar, ok? Objeto jurídico é a regularidade dos serviços públicos da administração militar. Objeto material, sobre o que recai essa conduta? Recai sobre livro, sobre documento ou sobre processo, né? Imagine que eu, como advogada, chegue lá para ter vistas, né? Tomar conhecimento de um processo de cópia, ter vista de cópia de um processo administrativo disciplinar de um cliente, né? Militar. Eu, como particular, o que eu faço? Eu subtraio esse processo administrativo. Ou eu tiro dali o que? Inutilizo algumas páginas, ok? Momento consumativo e tentativa. A consumação deste crime se dá com a subtração ou com a inutilização. Admite-se tentativa? Claro que admite. Imagine que eu esteja como processo colocando na minha pasta. Neste momento que eu estou colocando na pasta, eu sou surpreendida por alguém. Modalidade tentada do 337. Subtração de processo da administração militar. Belezinha? Bora, galerinha! Olha só! Já estamos aqui no nosso penúltimo criminho, ok? Penúltimo criminho. Olha só. Então, inutilização de edital ou de sinal oficial, ok? 338. É bem simplesinho o 338 também. Olha só. Rasgar ou de qualquer forma inutilizar. Então, é rasgar. Qualquer forma inutilizar ou compuscar edital afixado por ordem da autoridade militar, ok? Essa é uma conduta. Rasgar ou compuscar. Fala rasgar sendo ou qualquer outra forma de inutilização. Ou compuscar edital afixado por ordem da autoridade militar. Essa é uma conduta. Nós temos então duas condutas dentro do mesmo tipo penal. Nós temos 338, podemos dizer, primeira parte primeira parte e 338, segunda parte. Também é crime violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou ordem de autoridade militar para identificar, para fechar, cerrar qualquer objeto, certo? Pena, detenção de até 1 ano, ok? Então, olha só, quais são as condutas criminosas aqui? Imagine que foi afixado um edital, de convocação para inscrição em um concurso público da Polícia Militar. Por exemplo, foi afixado um edital para inscrições, para quem quiser inscrever-se em cursos, de capacitação por ordem da autoridade militar. Diante disso, esses editais, eles são rasgados, eles são queimados, ou eles são rasurados. Eles são rasurados, ok? Ou seja, eles são rasgados, inutilizados, conspurcados, Ou, essa é uma das condutas. Qual é a outra conduta? Imagine que é um lacre, em um processo administrativo. Você vai lá e rompe aquele lacre
e toma conhecimento dos autos do processo. É o crime do 338. Ou há um lacre envolvendo determinado objeto, determinado veículo, por exemplo, ou determinado local, né? E aí o particular vai e viola aquele lacre. Ele não observa aquele sinal de respeito, né? Aquele sinal que fala: afaste-se, não entre, respeite, daqui para cá não há como entrar. Ok? Certinho? Esse é o nosso criminho, então, do artigo 338. Vamos ver quais são as condutas. Olha, o referido tipo penal implica em rasgar, fazer em pedaços, ou qualquer forma inutilizar, queimar, molhar, manchar, ou conspurcar, sujar, rasurar, edital afixado por ordem da autoridade militar, edital de comunicação de concurso ou de cursos militares, por exemplo. Né? O particular vai lá e faz toda essa baderna sobre esse edital. É crime? É crime do 338. Ou violar. Violar representa o quê? Romper. Representa invadir. Ele viola ou ele inutiliza, ele picota, um exemplo, selo ou sinal empregado, também por determinação da autoridade legal, né, para identificar ou cerrar qualquer objeto. E a título de exemplo, viola selo de lacre de processo, ou de um veículo, ou de um local, ou de um estabelecimento. Certinho, pessoal? Vamos para a classificação, então? Olha só, sujeito ativo, qualquer pessoa, né? Sujeito passivo, administração militar. Elemento subjetivo, só tem espaço para o dolo, não há possibilidade da culpa. Elemento objetivo, a conduta é rasgar, é inutilizar, é compuscar, é violar, né? E aqui também temos que colocar o violar, né? Lacres. A objetividade jurídica é a regularidade do serviço público militar. Este conduto recai sobre o edital, recai sobre o selo ou recai sobre o sinal. Momento consumativo e tentativa. Este crime consuma-se com a prática de uma dessas condutas, tá? E a tentativa, ela é perfeitamente admissível. Ela é perfeitamente admissível, ok, pessoal? Nosso último criminho aqui, último criminho, ok? Impedimento, perturbação ou fraude à concorrência. Bem parecido também com os crimes que nós já estudamos nos blocos anteriores. Ocorre que aqui, né, é um crime praticado por particular, em especial para obter uma vantagem indevida, para obter um lucro indevido, e em especial também, este crime aqui, ele é praticado, tá, contra as Forças Armadas, tá? Ele é praticado contra, está aqui, as Forças Armadas. Vamos fazer a leitura juntos? Olha só. Impedir, perturbar ou fraudar em prejuízo da Fazenda Nacional, concorrência, asta pública ou tomada de preços, ou outro qualquer processo administrativo. Para quê? Para quê? Preste bem atenção. Para aquisição ou venda de coisas ou mercadorias de uso das Forças Armadas. Seja elevando arbitrariamente os preços, a vantagem devida que nós falamos, auferindo um lucro excedente a 1/5 do valor da transação, seja alterando a substância, alterando a qualidade, alterando a quantidade da coisa ou mercadoria fornecida, seja impedindo a livre concorrência de outros fornecedores ou, por qualquer modo, tornando mais onerosa a transação. Pena detenção de 1 a 3 anos. Então, este crime aqui consiste na conduta do particular que
quer obter uma vantagem indevida, né, sobre esses processos aqui, ó, licitatórios de aquisição ou de venda de produtos, de mercadorias, de uso das Forças Armadas, ok? Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem? O intermediário na transação, ok? Então, se há um intermediário que está fazendo essa transação irregular, ilegal, tá? Ele também vai incorrer na mesma pena do caput. E olha o parágrafo 2º. É aumentada a pena de 1/3 se o crime ocorre em período de grave crise econômica. Então, se o crime ocorre numa situação de instabilidade econômica, tal qual nós vivenciamos o ano passado, tal qual estamos vivenciando este ano, ok? Onde a economia está mais freada, né? Onde o consumo está mais freado, ok? A pena é aumentada o quê? De 1/3. Belezinha? Certinho? Algumas considerações. São válidas aqui as mesmas considerações realizadas para o conduto 328 do mesmo diploma legal, com a particularidade, olha que bacana, com a particularidade que no tipo penal ora estudado, o autor da conduta impede, perturba, ele frauda, gente, ele frauda o quê? Processo licitatório diretamente relacionado à aquisição ou à venda de produtos ou mercadorias de uso das Forças Armadas. De uso das Forças Armadas. Ok? Belezinha? Prestem bem atenção em relação a isso aqui, ok? Muito se discute se havia possibilidade de aplicação deste crime quando o processo licitatório envolvesse o Corpo de Bombeiros, por exemplo, né? A doutrina que fala que não, né? Porque está lá no tipo penal, no artigo de uso das Forças Armadas. Está explícito, Forças Armadas, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, este crime aqui, as condutas praticadas, não se aplicariam, né? Às instituições das polícias militares e ao Corpo de Bombeiros. Agora, há um doutrinador que fala diferente, fala não, pode ser aplicado o 338 sim, se a perturbação, se a fraude, se o impedimento se der nas condições do 338, né? Quando o Corpo de Bombeiros ou as polícias militares forem adquirir ou vender produtos ou mercadorias de seu uso. Quem fala que pode ser aplicado também à instituição da Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros, fala que Forças Armadas está escrito em letra minúscula no texto legal. E em razão disso poderia estender ao Corpo de Bombeiros e às polícias militares a aplicação desta norma, ok? O texto ele é específico, ele fala as Forças Armadas, né? E nós compreendemos como Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Nós não, é a Constituição Federal que tem essa compreensão, né? Então eu entendo por bem segui-la, certinho? Bora classificar, galerinha? Para nós nos despedirmos. Sujeito ativo é qualquer pessoa, sujeito passivo administração militar, aqui também não há espaço para o dolo, o elemento objetivo é a conduta descrita em lei, tá? A realização das condutas descritas em lei, elemento objetivo é a regularidade do serviço militar, recai sobre o processo licitatório envolvendo produtos e mercadorias, aquisição e venda das Forças Armadas, de uso das Forças Armadas, né? O momento consumativo é com a prática de uma das condutas descritas no 338 e a tentativa ela é perfeitamente admissível, ok? Perfeitamente admissível. Galerinha, é o seguinte, olha só. Então, finalizamos já, vocês viram, foi um tapa assim, pá, foi super rápido, né? Dos crimes praticados por particular contra a administração. Professora, cadê as questões? Calma, nós vamos ter, tá? Referente
aos crimes praticados aqui por particular contra a administração, nós vamos fazer sim um simuladinho, nós vamos ter uma aula própria do exercício, que já vai estar disponível para vocês, tá bom? Já a próxima aula de exercícios. E aí depois, damos sequência para a teoria do crime. Maravilha de conteúdo de ser estudado. E o que eu quero deixar para vocês hoje? Quero deixar que o meu desejo é que todos vocês vejam, que todos vocês enxerguem o copo meio cheio e não o copo meio vazio, ok? Então vamos ser otimistas, ok? Então o nosso copo ele vai estar o quê? Meio cheio e não meio vazio, ok? Então, ó, aqui, ó, o nosso olhar é esse aqui, tá bom? Nosso copo meio cheio aqui, esse é o copo do otimista, esse é o copo do pessimista. Ok? Vamos lá. Então, galerinha, já me despeço de vocês. Um forte abraço, obrigado pela paciência, obrigado pela companhia. Foi um prazer tê-los comigo neste bloco de aulas, foi um prazer mesmo. Eu sou muito feliz em ter vocês, tá? Estudando junto comigo esses crimes aqui nesse curso de Direito Penal Militar. Tenho muita satisfação de estar aqui diante de vocês, muita satisfação, muita alegria, tá bom? Bons estudos, estou à disposição de vocês. Algum ponto não ficou claro, pessoal, por favor, entre em contato. Ficou dúvida? Entre em contato. Professor, eu quero mais exemplos. Entre em contato, meus queridos, eu estou aguardando por vocês, tá bom? Um forte abraço, bons estudos, torço sempre por todos vocês. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Clique lá aqui.